Meus caros irmãos e amigos, a paz do Senhor para todos. No Fonte de Vida de hoje, voltamos às nossas reflexões sobre os desafios da integridade no mundo, onde quase tudo é relativo. Hoje trazemos um novo tema para a nossa análise e reflexão, o desafio da tecnologia a serviço do mal. Veremos como os avanços tecnológicos, que são tão importantes para o desenvolvimento material da humanidade, pode ser usado para o bem, mas também para o mal, em termos espirituais e morais. Fique conosco, até já. Você está assistindo programa Fonte de Vida com o pastor Elinaldo Renovato de Lima. La 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 la, la la, oh oh oh, la 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 la, la la. If every day is just a dream, then who would I wanna be? Today I think I'll be the queen, flying through a time machine. Oh, my, discover what's deep inside. Oh, my, loving everything I find. La 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 la, la la, my. A ETAP, Escola Teológica da Assembleia de Deus em Parnamirim, oferece a você a oportunidade de ampliar seus conhecimentos bíblicos. Estão abertas as inscrições para os cursos de teologia por módulos semipresenciais, onde você terá aulas com professores competentes e ainda estudar em sua própria casa. Não perca esta oportunidade. A ETAP dispõe de biblioteca própria e instalações adequadas para que você sinta-se bem estudando conosco. Faça já sua inscrição. Informações pelos telefones 3272-6979. Família em Foco. Família em Foco. Meus prezados irmãos e amigos, no programa anterior, falamos sobre mais dois importantes princípios éticos cristãos. O princípio da prestação de contas, segundo o qual todas as pessoas, queiram ou não, haverão de prestar contas a Deus do que fizeram ou deixaram de fazer. Foi o princípio também de evitar a aparência do mal, que diz, abstendo-vos de toda aparência do mal. O cristão não deve apenas livrar-se do mal, mas até da sua aparência. Mas hoje trazemos outro tema para a nossa reflexão, neste programa, cujo tema é o desafio da tecnologia a serviço do mal. O século XXI é um tempo de evolução exacerbada dos avanços científicos, não é? Na verdade, é um século que herdou do século passado enorme acervo de descobertas e feitos científicos e tecnológicos. Parece que as palavras de Deus de Daniel, no último capítulo de seu livro profético, estão a se cumprir de maneira visível em todas as áreas do conhecimento humano. No século XX aconteceram mais invenções e projetos tecnológicos do que em qualquer outra época da história do homem na Terra. A ciência foi transformada em uma verdadeira deusa. Os cientistas foram levados à categoria de sacerdotes do materialismo. O evolucionismo passou a ser visto como uma espécie de religião e a tecnologia foi exaltada como expressão máxima da evolução material. Algumas invenções foram marcantes, dentre elas as vacinas, que se tornaram recurso indispensável para salvar vidas da morte certa, ante algumas enfermidades que ceifavam vidas inúmeras. Os transplantes de órgãos trouxeram esperança para muitos que estavam à beira da morte. Os meios de transporte foram modernizados, de tal forma que hoje alguém pode se deslocar de norte a sul do país pela manhã e retornar à noite para jantar em casa. Algo impensável há menos de 50 anos, quando uma viagem de alguns poucos milhares de quilômetros era motivo de despedida com muitas lágrimas à beira do porto, da estação do trem ou da rodoviária. As comunicações passaram por uma verdadeira revolução. O rádio e a televisão encurtaram o tempo e a visualização dos fatos em todo o mundo. Em meados do século passado, o acontecimento levava uma semana ou mais para chegar ao conhecimento de alguns países e outros sequer sabiam o que acontecia do outro lado do mundo. Através do rádio, um fato pode ser noticiado no momento em que está acontecendo. Por meio da televisão, hoje,
Sabe-se ao vivo o que se passa na maioria das cidades e metrópoles internacionais. O telefone foi a tal ponto desenvolvido que com o aparelho celular pode-se falar com qualquer pessoa em qualquer parte do mundo que dispõe do sistema próprio. Em questão de segundos, a um simples toque de teclas digitais, a internet ou a rede mundial de computadores causou um tremendo impacto tecnológico em todo o mundo. Os Correios e seu sistema antigo perderam muito em termos de envio de correspondências escritas, né? E transformaram-se em verdadeiro shopping de produtos comerciáveis, pois pela internet, em questão de segundos ou de poucos minutos, uma correspondência é transmitida e chega ao seu destino através do correio eletrônico, com os chamados e-mails, mensagens eletrônicas. No entanto, toda essa gama enorme de invenções e avanços tecnológicos tem sido desvirtuada e utilizada a serviço do mal. Em muitos casos, muito mais a serviço do mal do que do bem. Isso sem falar no avanço relativo, não é, aos inventos usados na guerra tecnológica. E esse mau uso da tecnologia tem sido desafio para as autoridades governamentais, que vêem seus arquivos devassados por espiões eletrônicos, né? Os bancos têm sido perturbados e sofrido enorme prejuízo por causa dos hackers ou invasores indevidos do sistema de comunicação. As pessoas e seus computadores pessoais têm sido vítimas de intrusos que conseguem penetrar em suas máquinas e capturar suas senhas pessoais de bancos, instituições, etc. Em que ponto a igreja é atingida por esse mau uso da tecnologia? Diretamente através de sites que declaradamente são usados pelo diabo para atacar o cristianismo e princípios morais e éticos emanados da palavra de Deus. Indiretamente, a igreja é atingida através de tudo que é usado para prejudicar a família, o lar ou o casamento. É um enorme desafio para a igreja do Senhor, ou para as igrejas locais, saber como utilizar a tecnologia a serviço do reino de Deus, difundindo a gloriosa mensagem do Evangelho de Cristo. Como disse Paulo, fiz-me como fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. 1 Coríntios 9, 22. Eu pergunto, você já tem Cristo em sua vida? Ou é com a maioria das pessoas que não levam em conta o relacionamento com Deus? Já vimos que é perigoso viver sem Deus no mundo. Um dia, como foi visto, cada pessoa dará contas a Deus de sua vida. Os que aceitaram a Cristo como Salvador irão para a eternidade salvos e felizes, para viver com Deus para sempre. Os que rejeitaram a Cristo, infelizmente, a maioria viverá no mais terrível sofrimento espiritual, eternamente longe de Deus. A escolha é livre, as consequências serão inevitáveis. Meu conselho, aceita Jesus Cristo enquanto é tempo. O amanhã não nos pertence. Fique conosco, até já. Você está assistindo programa Fonte de Vida com o pastor Elinaldo Renovato de Lima. Meu nome é Francisco Fernandes, eu sou proprietário da Gráfica Fernandes. Comecei fazendo serigrafia em um caixão de maçã com vidro através de uma tela e hoje eu tenho uma máquina que foi importada direto da Alemanha com a maior tecnologia que possa existir na indústria gráfica. Está capacitado para atender qualquer cliente em qualquer segmento, do livro ao cartão de visita. Na Gráfica Fernandes você vai ser bem atendido, seu material vai ser entregue com rapidez e qualidade e um preço competitivo com o mercado. Estamos localizados aqui no bairro do Alecrim, fica na Rua Presidente Sarmento, 1061, Antiga Avenida 4, vizinho à Igreja Católica. Solta
Todo-Poderoso que abre caminho para o meu povo passar. Eu sou o quarto homem que Nabucodonosor pode contemplar. Eu sou a mão misteriosa que escreveu na parede: Mene, Tekel e Parsi. Eu sou o que sou, Deus forte e poderoso, general de guerra. O Todo-Poderoso, Ele é tremendo na guerra, forte como um trovão. E o Todo-Poderoso, general de guerra, Ele é tremendo na guerra, forte como um trovão. Sou aquele que livrei a Daniel na cova dos leões. Sou aquele que pego o vaso quebrado e faço um vaso novo em minhas mãos. Sou a coluna de fogo que guiei o meu povo lá no deserto. Eu sou o que sou, Deus forte e poderoso, general de guerra. O Todo-Poderoso, Ele é tremendo na guerra, forte como um trovão. E o Todo-Poderoso, general de guerra, Ele é tremendo na guerra, forte como um trovão. Mas as águas estão a se agitar e o varão do movimento está neste lugar. Mas as águas estão a se agitar e o varão do movimento está neste lugar. Mergulhe nessas águas que você vai ver o varão que arrebata vai arrebatar você. Nessas águas você descerá, nessas águas você mergulhará. Mergulhe nessas águas que você vai ver o varão que arrebata vai arrebatar você. Nessas águas você descerá, na glória. Nessas águas você descerá, nessas águas você mergulhará. A ordem é pra marchar, marcha de paz, na glória. A ordem é pra marchar, e não pra recuar. Marcha, irmão, marcha, pastor. Marcha, irmão, marcha, pastor. Marcha, irmão, marcha, pastor. A glória a Jesus. Marcha, igreja do Senhor. A ordem é pra marchar. Marche olhando pra Jesus. Marche de joelho dobrado, marche buscando, abre as terras, a glória das terras. E não pra recuar, marcha, irmão, marcha, pastor. Marcha, irmão, marcha, pastor. Marcha, irmão, marcha, pastor. 82 anos marchando na presença do Senhor. A glória, a ordem pra marchar. Por que clamas a mim, Moisés? Diz aos filhos de Israel que marche. Diz aos filhos de Parnamirim que marche. E não pra recuar. Passo invocado não recebe poder. Passo invocado não recebe poder. Se você pedir, Jesus quer te dar. Se você bater, a porta vai se abrir. Se você descer, Ele vai encher. Encher o vaso de fogo e poder. Se você pedir, Jesus quer te dar. Se você bater, a porta vai se abrir. Se você descer, a glória. Passo invocado não recebe poder. Passo invocado não recebe. Se você pedir, se você pedir, Jesus quer te dar. Se você bater, a porta vai se abrir. Se você descer, levante as mãos ungidas e receba aí a bandeira da vitória. Receba aí, receba aí. O Senhor é minha bandeira, receba aí a bandeira da vitória.
receba aí a bandeira da vitória, receba aí a glória. Levante as mãos e receba saúde em nome de Jesus de Nazaré. Receba saúde em nome de Jesus de Nazaré. A glória. La 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 la, la la. Oh oh oh, la 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 la, la la. If every day is just a dream, then who would I wanna be? Today I think I'll be the queen, flying through a time machine. Oh my my, discover what's deep inside. Oh my my, loving everything I find. La 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 la, la la, my my. Visão panorâmica, o seu jornal. Olá, a paz do Senhor. Está começando o seu Visão Panorâmica. Veja as manchetes de hoje. Pastor Sodré tomou posse no setor 12 da ADEPAR. Projeto Férias para Jesus foi prejudicado pelos efeitos da pandemia. Culto de ação de graças pelo pastorado do pastor Elinaldo Renovato. Veja tudo isso em 30 segundos. A ETAP, Escola Teológica da Assembleia de Deus em Parnamirim, oferece a você a oportunidade de ampliar seus conhecimentos bíblicos. Estão abertas as inscrições para os cursos de teologia por módulos semipresenciais, onde você terá aulas com professores competentes e ainda estudar em sua própria casa. Não perca esta oportunidade. A ETAP dispõe de biblioteca própria e instalações adequadas para que você sinta-se bem estudando conosco. Faça já sua inscrição. Informações pelos telefones 3272-6979. Pastor Sodré tomou posse no setor 12 da ADEPAR. No dia 12 de janeiro, o pastor Moacir Sodré Júnior tomou posse como coordenador do setor 12 de congregações da Assembleia de Deus em Parnamirim. O culto teve a direção do pastor Gaudêncio, tendo início com oração pelo presbítero Bezerra, seguido de louvor pelas irmãs Thalita Frazão e Das Vitórias. Em seguida, ainda no louvor, apresentaram-se os conjuntos Novo Viver, de Novos Convertidos, El Shaddai de Senhoras, Geração Eleita da Mocidade e o conjunto infantil. Após os louvores, o presbítero Bezerra fez a leitura da Palavra de Deus, seguido de oração pelo presbítero Elias, seguido de louvor pela irmã Lidiane durante o ofertório. A seguir, o pastor Gaudêncio deu uma palavra de despedida para a igreja, agradecendo a Deus pela bênção de servir na sua obra e agradeceu à igreja pelo apoio que deu no seu pastorado. Logo após, o pastor Marcondes cantou o hino 433 da harpa cristã com a entrada do pastor Sodré e sua família, ao lado do pastor Gaudêncio e sua esposa. A seguir, o pastor Gaudêncio passou às mãos do pastor Otávio de Castro Júnior a Bíblia do púlpito e os relatórios administrativos, concluindo a passagem do trabalho para suas mãos. O pastor Otávio convidou a igreja para ficar de pé e fez os agradecimentos ao pastor Gaudêncio pelo seu trabalho à frente da congregação. Na sequência, o pastor Otávio de Castro deu uma palavra pastoral, enfatizando a importância da consideração da igreja aos seus pastores com fraternidade e amor, por serem eles chamados por Deus para cuidarem de seu rebanho. Pastor Otávio conclamou a todos a continuarem servindo ao Senhor com alegria e amor. Após a palavra pastoral, o pastor Otávio convidou o pastor Guilherme, secretário da ADEPAR, para fazer oração pelo pastor Sodré, como novo dirigente da congregação, juntamente com toda a igreja.
Depois, o pastor Otávio entregou a Bíblia ao pastor Sodré e lhe concedeu a oportunidade para dar sua saudação à igreja. O pastor Sodré deu sua primeira palavra para a igreja, expressando sua gratidão a Deus e à diretoria da ADEPAR pela confiança em sua pessoa em mais uma missão na obra do Senhor Jesus, e devolveu a direção do trabalho para o pastor Otávio. Este fez suas considerações finais e convidou o pastor Macena para fazer a oração final e ministrou a bênção apostólica, encerrando o culto. Projeto Férias para Jesus foi prejudicado pelos efeitos da pandemia. O projeto Férias para Jesus, coordenado pela União de Mocidade da Assembleia de Deus em Parnamirim, teve que ser reduzido em suas atividades por motivo do aumento de casos de Covid-19 nas cidades a serem alcançadas pelo trabalho de evangelização. Inicialmente, estava previsto para o Férias para Jesus chegar a 5 cidades. Mas, por causa da pandemia, só foi realizado no Sítio Papagaio, onde, pela graça de Deus, foi grande a participação dos irmãos e, ao final, 4 pessoas aceitaram a Cristo como seu Salvador para a glória de Deus. Em Sítio Papagaio, a igreja está sob a direção do pastor Petrônio, que recebeu a equipe do Férias para Jesus, deu todo o apoio ao trabalho e Deus operou maravilhosamente. Culto de ação de graças pelo pastorado do pastor Elinaldo Renovato. No dia 21 de janeiro, foi realizado o culto de ação de graças pelos 23 anos de pastorado na Assembleia de Deus em Parnamirim, do pastor Elinaldo Renovato de Lima. O culto teve direção inicial do pastor Guilherme, secretário da igreja. A oração inicial foi feita pelo pastor Cleomar Francisco, seguido de hinos congregacionais sob direção do presbítero Assis Soares, com a orquestra Louvores de Sião. A seguir, na parte do louvor, apresentaram-se os grupos Vida Nova, de adolescentes, Novo Viver, de novos convertidos, seguidos de louvor pelo cantor Ezequias e das cantoras Rauricélia e Raquel Castro. Em seguida, o pastor Altair, de Japecanga, fez a leitura oficial, seguida de oração pelo pastor James Bezerra, coordenador do setor 2. Na sequência, foi levantado o ofertório com hino executado pela orquestra Louvores de Sião. Logo após, foi lido o histórico do pastorado do pastor Elinaldo ao longo de 23 anos, seguido de palavra pelo pastor Otávio Júnior, em nome da diretoria e de todos os obreiros do campo eclesiástico da ADEPAR. Na sequência, o trabalho foi passado para o pastor Elinaldo Renovato, que deu breve saudação e convidou o pastor Jonas de Paiva Júnior, representando o pastor Martim Alves, presidente da IEDERNE, para ministrar a palavra de Deus, seguido de chamada de consagrandos ao presbitério e ao diaconato pelo secretário da igreja. A seguir, o pastor Jonas de Paiva Júnior ministrou a palavra para os indicados para a consagração, ao lado de suas respectivas esposas. Após a mensagem para os consagrandos, o pastor Elinaldo convidou a igreja para fazer oração pelos mesmos, com imposição de mãos do ministério. Em seguida, foi dada a oportunidade ao vereador Vavá, que prestou homenagem, em nome da Câmara Municipal, ao pastor Elinaldo Renovato pelos 23 anos de seu ministério. Meus amados irmãos, estamos diretamente aqui do Templo Série da ADEPAR, num grande culto alusivo aos 23 anos de pastorado do nosso querido pastor Elinaldo Renovato de Lima, que preside a igreja em Parnamirim. E nesta noite, noite de festa, estamos recebendo o nosso pastor Jonas de Paiva Júnior, que é o segundo vice-presidente da IEADERNE, Igreja Evangélica Assembleia de Deus no Rio Grande do Norte, que aqui representa o nosso presidente, pastor Martim Alves da Silva, que nesta noite, além do culto alusivo aos 23 anos do pastor Elinaldo Renovato de Lima, aqui em Parnamirim, houve também consagração de obreiros ao diaconato, ao presbiterato, e o pastor Jonas de Paiva trouxe uma palavra substancial da parte de Deus e também trouxe a palavra a todos os consagrandos. Pastor Jonas, a sua palavra aos todos
que estão sintonizados neste programa Fonte de Vida da nossa TV ADEPAR. Amém, pastor Jesuíno. Nós agradecemos a Deus por esta oportunidade que Deus tem nos dado de aqui estarmos representando o nosso presidente, pastor Martim Alves da Silva, que está na cidade de João Pessoa, participando de alguns eventos relacionados à Igreja Assembleia de Deus lá na Paraíba. Agradecemos a Deus pelos 23 anos de crescimento que o Senhor tem dado à Igreja Assembleia de Deus aqui em Parnamirim, a ADEPAR. Esta igreja que foi plantada no tempo do pastor Otávio Gomes de Castro e que vem crescendo ao longo do tempo com a gestão de vários pastores, de vários irmãos que colaboraram nessa obra, como Inácio Duarte de Carvalho, Raimundo João de Santana, e agora 23 anos de pastorado do pastor Elinaldo Renovato de Lima, onde o crescimento da igreja em todos os aspectos tem sido grandemente positivo para a glória do nome do Senhor. Mais de 200% nós podemos ver o crescimento em número de templos, em número de membresia, e durante este período Deus tem abençoado que a sua igreja tem evangelizado, tem crescido na graça e no conhecimento doutrinário que a palavra de Deus traz para todos aqueles que abeberam-se da sã doutrina que é ministrada neste trabalho. Crescimento também de formação de lideranças e de difusão do trabalho do Senhor fora do Brasil, em outros países, na Europa, na França, em Portugal, na Itália e aqui na América do Sul, em vários países, e também o trabalho que tem sido feito na área missionária entre quilombolas no norte do país, e como Deus tem abençoado, como Deus tem feito crescer a sua obra, é uma coisa inexplicável. Só a graça e a presença do Senhor na Igreja Assembleia de Deus em Parnamirim, na liderança que a governa, é que tem feito isto para a glória do nome de Jesus. E nós estamos muito felizes pela designação do pastor Martim para aqui representarmos a diretoria da nossa igreja. Que Deus vos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Na sequência, o deputado estadual Dr. Albert Dixon teve oportunidade e deu saudação ao pastor Elinaldo Renovato pelo seu profícuo ministério à frente da ADEPAR e fez entrega de uma lembrança ao mesmo. Depois, o pastor Elinaldo deu palavra de gratidão, primeiramente a Deus, pela graça e bênção de servir a sua igreja nesses anos e agradeceu a todos os que têm estado ao seu lado no cumprimento de sua missão. Foi feita a oração final pelo pastor Otávio de Castro Júnior e ministrada a bênção apostólica pelo pastor Elinaldo Renovato de Lima. Meus queridos irmãos, agora com a palavra o nosso querido pastor presidente, pastor Elinaldo Renovato de Lima, 23 anos à frente da Assembleia de Deus em Parnamirim. São mais de 16 mil membros, fora os congregados, 72 congregações em Parnamirim e mais de 100 templos no campo da ADEPAR. Pastor Elinaldo, a sua palavra, a todos que estão sintonizados no programa Fonte de Vida da nossa TV ADEPAR, o senhor que há 23 anos preside esta igreja e Deus tem aprovado o seu trabalho. Pastor Elinaldo. Bom, Jesuíno e meus queridos irmãos e amigos do programa Fonte de Vida da nossa TV ADEPAR, não é? Hoje o irmão me perguntou, pastor Elinaldo, qual é a sensação que o senhor tem depois de 23 anos à frente aqui da igreja? Eu digo, a sensação é de alegria e de gratidão a Deus, porque ao longo desses 23 anos, Deus sabe, não foi um mar de rosas, graças a Deus houve muitas lutas, mas a maioria foi de vitórias, foi de coisas boas que Deus nos concedeu. Não é como Jesuíno falou há pouco, a igreja, Deus deu um crescimento grande mesmo ao longo desses 23 anos, né? Passamos de 16 congregações para 72 aqui em Parnamirim. E lá no interior, de 20 e poucos para mais de 122 igrejas e congregações no interior. E tudo isso quem faz é Deus, pois a Bíblia diz que um planta, outro rega, mas Deus é quem dá o crescimento.
de modo que estou feliz aqui na direção de Deus, aguardando a sua santa e maravilhosa vontade, não é? Até o tempo que Ele queira que me chamar para outra missão, a outra obra, eu estou nas mãos de Deus. Portanto, Deus abençoe a todos vocês e conte com as suas orações. Este foi o seu Visão Panorâmica. A paz do Senhor e até a próxima semana, se Deus quiser. Fonte de vida. Meu nome é Francisco Fernandes, eu sou proprietário da Gráfica Fernandes. Comecei fazendo serigrafia em um caixão de maçã com vidro através de uma tela e hoje eu tenho uma máquina que foi importada direto da Alemanha com a maior tecnologia que possa existir na indústria gráfica. Está capacitado para atender qualquer cliente em qualquer segmento, do livro ao cartão de visita. Na Gráfica Fernandes você vai ser bem atendido, seu material vai ser entregue com rapidez e qualidade e um preço competitivo com o mercado. Estamos localizados aqui no bairro do Alecrim, fica na Rua Presidente Sarmento, 1061, Antiga Avenida 4, vizinho à Igreja Católica. Meus caros irmãos, amigos do Fonte de Vida, mais uma vez louvo a Deus por vocês nos prestigiarem, né? Assistindo o nosso programa e orando por nós. E eu quero orar por vocês mais uma vez. Querido e bondoso Deus, nosso Pai, mais uma vez te louvamos, Senhor, por tantos irmãos e amigos evangélicos ou não, que prestigiam o programa Fonte de Vida há tantos anos, Senhor. Abençoa cada um, a sua família, o seu lar, o seu casamento, guardando de todo mal. Em nome de Jesus, amém. Até o próximo programa, se Deus quiser. Se você pedir, Jesus quer te dar. Se você bater, a porta vai se abrir. Se você descer, levante as mãos ungidas e receba aí a bandeira da vitória. Receba aí, receba aí. O Senhor é minha bandeira, receba aí a bandeira da vitória. Receba aí a bandeira da vitória. Receba aí. Levante as mãos e receba saúde em nome de Jesus de Nazaré. Receba saúde em nome de Jesus de Nazaré. A glória.